E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo, que enfrenta a Ponte Preta hoje no Morumbi, com um time aí alternativo. Algumas pessoas estão dizendo que o São Paulo vai entrar com um time misto aí para descansar alguns jogadores e também tudo sobre a informação que saiu dos salários atrasados do São Paulo, que com certeza está influenciando aí no desempenho pífio das equipes nos últimos jogos. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo 20 mil inscritos, então se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito do jogo de hoje e sobre Júlio Casares. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Esta terça-feira, às 19h30, o horário do jogo mudou, causou muita polêmica. E o São Paulo precisa vencer para continuar brigando aí na primeira colocação do seu grupo. Vai pegar um adversário complicado, que é a Ponte Preta, melhor defesa do campeonato. Vamos ouvir o Rafael, goleiro Rafael, o que falou sobre a partida. Foi o nosso primeiro objetivo a ser conquistado. É claro que nós temos vários objetivos a conquistar. A gente quer ser campeão, mas para que a gente possa ser campeão, a gente precisa cumprir esses objetivos. Então foi importantíssimo essa classificação. E agora nós temos ainda mais 2 jogos para a gente tentar o máximo aí subir na tabela para que a gente possa levar os próximos jogos para nossa casa, onde a gente é muito forte junto com o nosso torcedor. Nós sabemos a força que é o Morumbi da nossa torcida, então nós temos que fazer os pontos necessários para que a gente possa aí levar esses jogos que são tão importantes para a gente junto do nosso torcedor. Tá aí o Rafael falando, né? Ele foi destaque do jogo contra o Palmeiras, fez aquela bola salvadora lá na cabeçada do Flaco, garantiu 0-0. Entra em campo hoje, o time quase titular do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai mostrar o time, Arnaldo. Mas dá um pitaco... Bom, aliás, vamos colocar a arte com o provável time do São Paulo aí, e a gente já comenta tudo de uma vez. Olha lá. Provável São Paulo que entra em campo é esse aí, que vocês estão vendo na tela. O time terá Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Ou Bobadilha... Oi? Ou o Wendel. Ou o Wendel. Ah, tá, é verdade, ele foi relacionado. Bobadilha, o Marcos Antônio e Pablo Maia no meio. E aí o quarteto, Lucas Oscar, Caleri e Luciano. Ah, o Alisson não tá? Não, o Alisson não tá. Dores no tornozelo, não vai para campo, Arnaldo. E tem essa história de o Wendel ou Enzo Dias. Ou o Igor Vinícius e Cedric também. Na verdade, né, Tironi, o São Paulo não poderia repetir, por exemplo, o sistema ou o trio de zaga do jogo com o Palmeiras, nem seria essa a ideia. Mas com outra baixa, o Juan, que jogou contra o Palmeiras como titular ao lado do Arboleda e do Alan Franco, sentiu uma pequena lesão muscular. Então, do jogo do Palmeiras para esse, 2 fora. O Alisson é aquilo, vinha jogando direto, dores no tornozelo, ele as tem desde a lesão, na fratura, e depois pouco tempo de recuperação, o gramado mais duro, etc. e tal, ele não saiu contra o Palmeiras por não ter suportado as dores durante o jogo e vai ser preservado. Ele não deve jogar nem no domingo, né? Vai voltar só contra o Novo Horizontino, ou no Morumbi ou em Novo Horizonte, na parte final na parte da fase final do Paulista. A questão aqui agora, diferentemente do jogo com o Palmeiras, o São Paulo volta ao seu campo para não se defender e apenas não perder, né? O São Paulo precisa ganhar e jogar e propor alguma coisa. Eu acho que é um jogo bem traiçoeiro, porque a Ponte Preta, como você falou, a Ponte Preta vem bem no campeonato, tomou pouquíssimos gols, né? 5 gols em 10 é uma defesa para fazer. O Abel Ferreira tem inveja. O Abel Ferreira sempre tem defesas pouco vazadas, né? É a mais sólida do campeonato, curiosamente treinada pelo Alberto Valentim, que no início da carreira é um técnico completamente dedicado ao jogo ofensivo. Acho que ele está repaginado. Mas essa situação toda, Tironi, o negócio da entrega, para mim, soa cada vez mais patético, porque simplesmente o São Paulo só avança em primeiro se superar o Novo Horizontino e poder definir um jogo único em casa, né? E se ele ganhar da Ponte Preta hoje, ele já consegue isso com uma rodada de antecedência. E aí, para o jogo do São Bernardo, poderia fazer
uma ou outra escolha, né? Tem vários jogadores pendurados. O Vessone chamava atenção para a questão dos jogadores pendurados para o mata-mata, né? Se não zerar o cartão, pode ficar suspenso no mata-mata. O Rafael está pendurado, o Alan Franco, o Enzo Dias, o Caleri. Então tem uma porção de coisas envolvidas nessa partida. E o São Paulo com um quarteto, possivelmente, porque Oscar e Lucas jogaram pouco tempo contra o Palmeiras, Luciano e Caleri jogaram a Vera quase o tempo todo, mas já tinham descansado pelo menos algum tempo naquela excursão a Brasília. O Luciano um jogo inteiro e o Caleri meio tempo. Então vamos ver como é que o São Paulo reage agora numa circunstância de mandante, embora a questão do mando tenha série de questões também, série de poréns. O campo não está nas melhores condições. A torcida não vai talvez seja o pior público do São Paulo nos últimos 2 anos, por conta de preço de ingresso, mudança de horário, etc. e tal. E vai ter gente, ou sei lá, eu quero ver a torcida organizada aqui, se ela vai torcer para a Ponte Preta ou para o São Paulo, dependendo das manifestações lá das redes sociais, né? Então, pela escalação... fala. E tem o outro adendo, né? O Zubeldia esse já está suspenso, né? O Zubeldia não estará em campo para dirigir o time, será o Max Cubeiras. Tem outro tema que a gente vai tratar aqui sobre o São Paulo, que é atrasos em pagamentos aos jogadores. Trataremos sim também, tem isso, a história. Agora, Massa, 2 coisas. Pela escalação que a gente está vendo aí na tela, o São Paulo não está no eco de entrega, né? Vai jogar com o que tem de melhor para tentar ganhar o jogo. Essa é uma pergunta. E a segunda um jogo como esse, contra uma defesa muito forte, não sei o que lá, em casa, é o típico jogo para você testar o seu ataque poderoso com o quarteto, é o que me parece. Olha, eu prometi que faria ontem e vou fazer, tá? Entrega, eu não vou falar sobre isso porque é ridículo. Mas vamos lá, tem algumas idiosincrasias, né? Ou algumas contradições nas tabelas, né? Então vamos trabalhar com a hipótese de que o São Paulo perca o jogo hoje, né? Da Ponte Preta. A Ponte Preta vai a 22 pontos e o Palmeiras, se vencer amanhã, vai a 20. O Novo Horizontino, então, poderia ser o melhor no grupo do São Paulo, né? Teria que, então, vencer o último jogo, e aí o São Paulo teria que ganhar do São Bernardo, que é o time que está brigando com o Palmeiras para se classificar. Então, em caso de vitória da Ponte Preta, a Ponte Preta ficaria em segundo lugar com 22 pontos, o Palmeiras iria a 20, se o Palmeiras ganhar do Botafogo, que não jogou e não ganhou ainda. Então nós teríamos uma última rodada, se o São Bernardo perder da Portuguesa, com São Bernardo e Ponte Preta 22, Palmeiras 20 e São Bernardo e São Paulo jogando. O São Paulo, olha que ironia, se ele vence a Ponte Preta e o Palmeiras vence o jogo dele, e o Palmeiras vence no final o Mirassol e se classifica, o Palmeiras irá a 23 pontos, coisa que o São Paulo não vai conseguir fazer se vencer os seus 2 jogos, né? São Paulo irá a 19, 20, 21, 22, exato. Empata com o número de pontos, fica com 22 e o Palmeiras com 23. Então, para ser bem claro, o Palmeiras, se vencer os seus 2 jogos, vai a 23. O São Paulo, se vencer os seus 2 jogos, vai a 22. O que, caso ambos passem por Novo Horizontino e São Bernardo, indicaria novamente um jogo no Allianz Parque, na semifinal única, com só torcida do Palmeiras. Então, não há o que o São Paulo fazer. O São Paulo vai fazer o quê? Eu não vou jogar, eu vou atender o clamor da torcida organizada. Cara, tem que fazer a parte dele, jogar bola, ganhar o jogo. Sim, é uma boa opção para a gente ver o quarteto hoje. Não sei se seria o melhor momento por causa das imagens que eu vi do gramado, né, do Morumbi, que não estão lá muito boas, né? Pelo menos nas imagens. Vamos esperar para ver o jogo, né? Tem isso. Essa é outra questão também. O gramado não está exatamente tão bom. Mas, Vessa, quero o seu pitaco aí.
o São Paulo vai com o que tem de mais forte e não vai ter o Zubeldia também, né? No banco de reserva suspenso. Para tentar ganhar da Ponte, que é um jogo adversário difícil. Aliás, só o Corinthians ganhou da Ponte, é isso? Isso, única derrota. 1-0 na Aguaceira, gol do Thales Magno. É isso, né? Só o Corinthians ganhou daquele jeito. É. Cadê o Vés? O Vés travou, não é? Ó, Sentiu. achei... Falou da vitória do Moisés, o cara sentiu. Achei que ele estava aqui, mas ele travou. Ou ele travou, ele dormia. Não, agora fechou o olho. Sentiu. Que isso, cara? Que isso, velho? Não sentiu pode, forte. Né? Nós vamos ter que chamar um campeão paulista daqui a pouco. Vamos ter que chamar um campeão. Daqui a pouco o Vessone está de volta. Então eu vou com vocês mesmos. Porque hoje, Arnaldo, hoje o Zubeldia não estará lá, então, portanto, nem vai dar colher. Ó, o Vessone, voltou. Voltou o Vessa. Tudo bem, Vessa? Tá ouvindo a gente? Voltei. Eu tava falando que o... Fala. Não, eu escutei. Eu estava escutando você falar. Só para vocês terem uma noção, a Ponte meteu 13 pontos nos últimos 15. Cara, então. 13 em 15. 4 vitórias e um empate. Então, isso não é pouca coisa. Tem um trabalho acontecendo ali. Não é a melhor defesa à toa, toma pouco gol, tem um trabalho acontecendo. Então, se o São Paulo não vencer a Ponte, não é porque ele entregou o jogo. Para mim tá claro isso, é porque a Ponte tá fazendo um bom campeonato. O Valentim, eu fiz algumas transmissões do Ituano na Série B. E essa versão defensiva do Valentim já existia. O Ituano segurou bastante tempo ele lá, mesmo na situação ruim. Ele fecha o Campeonato Paulista. O Ituano cai, a diretoria do Ituano banca ele, começa mal a Série B e acaba até caindo, mas a diretoria bancando ele durante muito, muito tempo. E ele era um time que jogava defensivamente e contra-ataque. Baixa ali e contra-ataque. E se sair na frente, então, aí acabou. Não tem mais jogo e é linha baixa e vai ter que ter muita paciência o torcedor. Como o Arnaldo disse, também não estou esperando um público tão bom no Morumbi, assim como não estou esperando também na quinta-feira no Allianz Parque. É um São Paulo que ele tem que resolver a parada dele hoje, porque ele pode fazer o melhor dos mundos hoje ou pode piorar tudo para o final de semana, que é vencer hoje, se classificar e resolver tudo de uma vez, e os seus pendurados, Alan Franco, Caleri, Rafael, Enzo Dias, Caleri, Sabino e Alan Franco. Essa galera tomaram o terceiro, forçaram o terceiro, eles descansam no final de semana e zeram depois. Por quê? São Paulo perde hoje, ele vai ter que jogar meio que a Vera no final de semana, colocando esses caras, e se eles tomarem o terceiro, eles estão fora das quartas de final. Num jogo duro no final de semana. Então, para o São Paulo, por incrível que pareça, aquela última vitória da Ponte Preta, meio inesperada e tal, ela transformou esse jogo, na verdade, a última vitória do Novo Horizontino, né? Uma virada em cima do Mirassol, ela transforma esse jogo num jogo muito grande e importante para o São Paulo, haver a condição do estádio do Morumbi, do gramado, por conta do show da Shakira. As últimas imagens que a gente viu eram de ontem, eles costumam dar uma melhorada, até uma repaginada ali, algumas vezes jogam uns negocinhos, a graminha verde, um pozinho em cima, dá uma melhorada, mas vamos ver como vai se tratar. Mas, repito, o que a Ponte Preta está fazendo, para quem caiu para a Série C, é um negócio fora da curva e vai ser duro o jogo para o São Paulo hoje. Bom panorama, né? Porque não é um time qualquer, o jogo é enroscado. E a gente, na verdade, né, é bom o Vessone falar, porque na verdade a gente, entre aspas, quase todo mundo só vê o Campeonato Paulista, só vê os grandes, né? Então, o Campeonato do São Bernardo, o Campeonato da Ponte, Novo Horizontino e Mirassol um pouco abaixo, mas são todos times bem treinados, bons times. A Ponte é a que mais surpreende, porque ela não está na divisão principal, né? E não vem com o histórico do São Bernardo nos últimos campeonatos. O São Bernardo vem com histórico, tem uma proposta de jogo já há muito tempo fixada, né? E é aquilo, não é à toa que a pontuação, porque a pontuação do Palmeiras não é um lixo, é que a pontuação dos outros dois é acima da curva, né? E esse é o diagnóstico
nesse momento. E o São Paulo vai jogar contra os dois nas últimas 2 rodadas. Né? Então, e precisa de 3 pontos para ficar à frente do Novo Horizontino. Agora, além de tudo isso, nós estamos projetando o campo, a questão e tal. O São Paulo vai fazer lá o 5º jogo dele nesse pedacinho curto, né? Além de tudo, veio o jogo Palmeiras, que fechou a semana de 4 jogos e joga na quarta às 19h30. O Palmeiras, por exemplo, joga na quinta. A Ponte Preta jogou no sábado. Então, o São Paulo está no bagaço, evidentemente, né? E está tentando lidar com pendurados, dores e possibilidades, tudo isso ao mesmo tempo agora, e pressão e resultados. Para amarrar a história geral e falar um pouco de atrasos, né, de direitos, de premiação, o presidente do São Paulo hoje, que ele deve ir ao estádio, imagino, vazio e com o campo machucado pelo show, hoje não tem que dar entrevista o Max Cubeiras, ganhando, perdendo ou empatando. Hoje quem tem que dar entrevista é o presidente do São Paulo. Vamos lá, podemos até organizar a pauta. A pauta, tá. A pauta. Briga dos jogadores contra o gramado sintético. Shows no Morumbi que estragam o gramado natural. Estádio vazio pela questão de mudança de horário e preço dos ingressos. Atrasos nos pagamentos dos jogadores. Engessamento do investimento no futebol por conta do FIDIC. Como é que tem isso e tem atraso? Então, todas as questões colocadas aí para o presidente do São Paulo, que gosta muito de aparecer nas boas, nas horas boas, nas situações boas. E nesse quebra-cabeça de 2025, a gente vem falando, e o torcedor, ele talvez não esteja atento a esse contexto todo, e só as questões do campo, o clube não está empurrando o time, mas de forma alguma, pelo contrário. O clube está tragando o time, né? E os jogadores e o técnico ficam nesse fogo cruzado aí, que não existiu nas temporadas anteriores, mas que esse ano está muito latente, né? E hoje, essa situação... aliás, o que você falava ano passado, Tino? Você que é a favor da apertada de cinto do São Paulo, né? Diferentemente do que faz o Corinthians, o Santos, nossa senhora, caramba, o Santos! O Mancini fica louco, cada dia que ele vê o Santos contrata um. Agora Thiago Maia, a outra é o outro. Dá uma olhada no que está fazendo o Santos no mercado, gente. Qual o poder aquisitivo do Santos, a situação comparada com o São Paulo? O São Paulo tomou um caminho, mas você falou desde o ano passado, Tironi. Ou esclarece isso toda semana, tem informativo toda semana, ou, cara, o presidente não tem legitimidade para conduzir esse processo. Simplesmente isso, né? O torcedor do São Paulo fica perdido, né? Mais do que o torcedor do Palmeiras, que tem um bolão de dinheiro e não sabe por que não consegue contratar o jogador. Quem tem que falar é o presidente do São Paulo, não é o auxiliar técnico do Zubeldia, não, cara. Nem o Lucas, nem o Caleri, nem o Rafael, que falou agora, é o presidente do São Paulo. Eu ia passar essa bola para o Mancini, só o que eu falei lá no ano passado se o São Paulo vai apertar o cinto, como falou que apertou e não sei o que lá, ele precisa ir informando o que está acontecendo. Ó, apertamos o cinto aqui, tá? Agora economizamos não sei mais quanto, pagamos não sei mais quanto, agora o FIDIC arrecadou não sei quanto, agora estamos assim. E por conta disso, a gente não vai precisar vender 25 jogadores para contratar um. Vai ser assim, é o que a gente tem que fazer, tá? Tá bom. Aí, Mancini, o ano passado já aconteceu o quê? O São Paulo na janela contratou o Jamal Lewis e o Cantillon. Foram esses dois caras que vieram, enquanto o Corinthians contratou um time inteiro, o Botafogo contratou um time inteiro, e o fim da história a gente sabe, né? Foi o que aconteceu. Então o São Paulo foi se arrastando até o fim do ano com esse reforço, chegou lá em 5º lugar. Chegou no fim do ano, ou perto do fim do ano, o déficit aumentou. Aí a galera fala, mas como assim, cara? Vocês contrataram o Cantillon e o Jamal e o... Já tem alguns dias que alguns inscritos estão comentando aqui sobre os salários atrasados do São Paulo, mas eu não costumo trazer especulações. Eu sempre espero jornalistas de peso
falarem sobre o assunto para trazer aqui para vocês, até para a gente ter credibilidade. Lá atrás, quando eu falei do Oscar, a gente tinha informação do Oscar chegando, mas o Oscar não vai vir, você é maluco. O Oscar veio, e assim como tantas outras contratações do São Paulo, a mesma coisa, o Wendel. O Wendel vai pro Fluminense, você tá falando besteira. O Wendel veio pro São Paulo. Então eu evito falar de coisas que não vão acontecer, ou que não estão acontecendo. Agora que saiu realmente a informação de que sim, o São Paulo está com salários atrasados, isso não é mais uma, vamos dizer assim, uma especulação, isso é uma informação, São Paulo está com salários atrasados. Isso, a gente tem que entender que a atual situação do São Paulo, ela passa muito pouco, e aqui não é defendendo, mas ela passa muito pouco pelo Júlio Casares. Júlio Casares teve mais acertos do que erros. A gente pode colocar aí Orejuela, Rames Rodrigues, talvez o Éder, né? Talvez não, com certeza. Mas o Éder, né? O Cheder, sabe? Alguns 4, 5 jogadores, Nicão, jogadores que foram fracassos no São Paulo e trouxeram prejuízos para o time. Mas as outras gestões pré-Casares foram gestões que destruíram o São Paulo. Dos males, o Casares está sendo o pior. E aqui não é passando pano, o Casares tem acertos, o Casares tem erros, a vida é feita de acertos e erros. Mas se a gente for comparar, o Casares, ele tem mais acertos do que erros. A gente tem algumas coisas para pontuar do Casares, mas esse atual momento que o São Paulo está, uma das menores culpas está em cima do Casares. E ele está tentando organizar o clube para o futuro, para o centenário do São Paulo em 2030. Essa é a ideia. O São Paulo está estruturado para em 2030 ter um time competitivo de verdade. E não é competitivo tipo o time desse ano, tipo o time do ano passado. É competitivo como o Flamengo, é competitivo como o Palmeiras já foi, né, com jogadores de alto nível. É competitivo de verdade. É competitivo tipo o São Paulo de 2014, 15 ali, né, com Luiz Fabiano, Kaká, Pato, Ganso, aquele time que brigou pelo Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas. Talvez o último grande time que o São Paulo teve. Esse é o São Paulo, esse é o time competitivo que quer ser montado para 2030. Mas até lá, a gente tem um grande processo a ser cumprido. E o São Paulo está passando por uma reestruturação financeira. Atrasos de salários são inaceitáveis. Eu já fui patrão e chegava no dia de pagar o funcionário, cara, não tinha o que fazer. Você tirava do bolso para pagar. Né? Hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar de casa. Mas o cara que vai, o jogador de futebol, acorda cedo, 8 horas, 9h30 tá no centro de treinamento, treina, joga. As férias são reduzidas e tal. A gente sabe como que é a vida do jogador de futebol, a pressão. Recebem altos salários? Recebem altos salários. O futebol é uma bolha muito inflada. Mas o São Paulo não pode atrasar salários. A gente tem que entender também que o São Paulo tem que se prender ao FDIC, custos que são congelados ou que são pré-estabelecidos, que o São Paulo não pode furar esses custos. São coisas que, infelizmente, para o atual São Paulo se tornou normal. Uma coisa que não é normal, mas para o atual São Paulo se tornou normal. Você hoje se surpreende com a notícia que o São Paulo atrasa salários? Você se surpreenderia se saísse essa notícia há 10, 15 anos atrás. Aí você se surpreenderia. Hoje não. Hoje ninguém mais se surpreende quando o São Paulo fala que atrasa salários, que o São Paulo tomou chapéu de outro clube, que o São Paulo se assustou com valores, porque esse é o atual São Paulo. O Casares está tentando fazer a parte dele para fazer de São Paulo diferente daqui a alguns anos, mas a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia. O Casares tem que ser, sim, criticado por várias atitudes que ele tomou durante a campanha, a próprio rasgar o estatuto lá para ter reeleição, várias coisas que o Casares fez, Rames Rodrigues, Nicão, Cheder, enfim. Mas, infelizmente, hoje nós somos obrigados a conviver com esse tipo de São Paulo, e não é
pode ter certeza que pra mim não é fácil vir aqui falar, porque é o clube que eu gosto, é o clube que eu amo, é o clube que eu torço desde de pequeno. O jogo de hoje é um jogo importante, mas sinceramente eu nem sei se o São Paulo vai entrar com toda essa vontade, sabe? O Morumbi não vai estar cheio, salários atrasados, o time a gente nem sabe como vai ser direito, tem gente falando que vai ser um time reserva, tem outros falando que vai ser o titular, tem gente falando que é um mistão. Eu acredito que vai ser um time misto, porque o Lucas e o Oscar... Eu vi em algum lugar, não sei se foi no Globo Esporte, que o Lucas e o Oscar são os únicos jogadores do time titular que vão jogar. Lucas e Oscar, o resto vai ser o time reserva, com Jandrei e companhia. Mas como o Lucas e o Oscar jogaram pouco no final de semana, eles podem entrar jogando hoje. Enfim, vamos ver o que o Zubeldia vai preparar para o jogo de logo mais. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!